Olá, gente, muito bom dia, que domingo maravilhoso, hoje dia 17 de agosto, terceiro domingo do mês e nós estamos aqui nos preparando para o nosso café, que vai começar agora, às 8h30 da manhã, na verdade, né? E você é nosso convidado para estar aqui, né, João? Nesse terceiro domingo do mês, é uma celebração, né? E nós aconselhamos a trazer os vossos pais, porque como o domingo passado foi o Dia dos Pais, a gente não teve um momento para fazer essa celebração, nós queremos homenagear os pais que vierem nesse café, trazendo a eles a homenagem do Dia dos Pais, né? Mesmo um pouco atrasada, né? Sim. Mas o que nós queremos recomendar é que você venha, traga a sua família, traga os seus pais, seus avós, para que sejam lembrados aqui como progenitores da vossa família, né? Sim, sim. Lloyd, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Bispo. Bom dia, Pastor João. Bom dia a você, ouvinte. É isso, o café está acontecendo, né? Nesse domingo, né? E tantos amigos, né, que vão chegando, sim, os nossos parentes. Temos tido a oportunidade de trazer para esse café pessoas que tínhamos contato apenas, né, fora da igreja. E agora eles estão aqui nos conhecendo esse ecossistema saudável, cheio de fé, cheio de amor, cheio de companhias maravilhosas. Sim, tem sido muito bom. Tem gente que fica contando no calendário lá os domingos. Os domingos. Aquela farofa da pastora Marlene, maravilhosa. Sim, é verdade. Nós estamos hoje estudando uma carta que é muito bonita a carta. A carta é muito cheia de detalhes preciosos, importantes. Lembrando que essa foi a primeira carta que Paulo escreve, né? A primeira epístola que ele envia. Mas ela é tão cheia de sentimentos bons, agradáveis, né? Paulo escreve, ele está sempre recordando, né? Olha, recordando, foram 3 fins de semana que ele esteve lá, né? 3 sábados que ele passa ali nessa região da Grécia, né? Mas ele não esquece porque aquilo repercutiu tão aprofundadamente na vida das pessoas que estavam ali, né? Além fronteiras. Misericórdia. Ali na região da Acaia e da Macedônia, o barulho foi tanto que chegou lá, né? A repercussão do novo estilo de vida que em pouco tempo se assimilou como quem troca uma roupa velha por uma roupa nova. Essa roupa nova e sob medida, ela gerou tanta repercussão em regiões tão mais distantes do que a própria cidade, né? Que Paulo faz questão de lembrar isso, né? Sim. E ele passa a recordar coisas, né? Agora nós estamos lá no versículo 13 do capítulo 2, recordando de novo, né? Eu estou aqui parado e vendo a operação do Espírito Santo na vida de Paulo. A cada cidade que ele escrevia as cartas, ele escrevia com um teor e com uma sensibilidade, um direcionamento. Quando ele escreve ao povo de Tessalônica, ele fica extasiado dizendo, é um depósito de gratidão a Deus pela forma agradável que vocês receberam o Evangelho. Gente, e aí você vai para outras cartas, cada carta era respectivamente escrita àquilo que estava acontecendo ou ao comportamento do povo daquela cidade. E eu fico pensando como é que o Espírito Santo tem realmente as suas dimensões, o seu direcionamento, para que Paulo não faça uma carta universal, né? Sim. É uma carta com direcionamento e a cada ponto. Na carta aos Tessalonicenses, como ele fez aos Colossenses, a carta aos Colossenses mais era gratidão, né? Gratidão a Deus, felicidade, alegria, gozo pelo cristianismo que vocês decidiram viver. Pela experiência cristã, né? Pela experiência cristã. Aqui, aos Tessalonicenses, ele está dizendo como a gratidão dele, como o transbordar dentro do coração dele de alegria em ver que não aceitaram a filosofia sobre Cristo. Mas, e como que está falando filosofia sobre Cristo? Quando você chega em Israel, você conversa com qualquer judeu e fala sobre Cristo,
Não é um personagem esquisito, digamos assim, esquecido. É um personagem célebre, mas é uma filosofia apenas sobre um homem que passou. E Paulo está dizendo, vocês não receberam dessa forma, vocês receberam com gratidão no fundo do coração para a transformação de vida. Uhum. Isso mesmo. Vidas que ecoam o Evangelho, né? Uhum. Que transborda para fora da vasilha. Você acabou de falar, vai para a Acaia, vai para a região da Macedônia, transbordando a alegria, o prazer de viver a Cristo estava tão grande que transbordou, saiu fora da vasilha, né? Fora do quadrado, como se diz, né? E vamos lá, nós vamos para o verso 13 agora, verso né? 13. Agora recordamos tudo isso e damos graças a Deus. Somos uma fonte de gratidão. Quando vocês receberam a mensagem de Deus anunciada por nós, e não foi uma simples mudança de opinião, mas de coração. A verdade da parte de Deus foi trabalhada pelo próprio Deus para que vocês crescem. Vamos dar uma paradinha aqui. É importante a gente lembrar que a nossa relação com a mensagem do Evangelho, ela vai para muito mais profundo do que a região do nosso intelecto. Paulo está dizendo, vocês não intelectualizaram a mensagem, né? Ela foi uma mudança de coração, foi uma nova natureza que surgiu em vocês, e por operação de Deus. Não é a tentativa que a gente faz de se tornar, é uma operação divina na natureza humana. Novo nascimento não é o desejo de mudança, é uma operação divina de mudança na nossa vida. É uma decisão de mudança. Exatamente. Mais do que um sentimento de mudança. Foi o próprio Deus para que vocês crescem. Né? Assim, se Deus quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz, é com Ele, não é? Está na capacidade dele. E há mudanças em nós que não são frutos de uma disciplina pessoal, João, é fruto de uma operação divina em nós. Né? Quando Jesus fala da parábola do semeador, ele diz que as sementes que caíram e nasceram logo. Mas logo veio o vento e o sol e os torrou, queimou, por quê? Porque não tinha profundidade, estava só na mente, na intelectualidade, não desceu ao coração. Sim. A mensagem não desceu ao coração. Aquela semente que Jesus fala é aquilo que Paulo está dizendo aqui. Não foi aquela semente que caiu entre pedregulhos. Ela caiu em terra boa e frutificou. Frutificou de tal forma que fora, além das fronteiras, isso já é conhecido e dado testemunho, né? Sim, sim, sim. Vamos lá, dona Lóide, vamos seguindo, verso 14. Amigos, percebem que vocês seguiram os mesmos passos das igrejas de Deus na Judéia, que foram as primeiras a seguir os passos de Jesus Cristo? Vocês receberam dos seus compatriotas o mesmo tratamento cruel que eles receberam dos compatriotas deles, os judeus, que mataram o Senhor Jesus, para não mencionar os profetas, e nos expulsaram da cidade. Eles desagradam a Deus e a todos ao tentar nos impedir de pregar aos que não ouviram falar de Deus e da salvação. Eles se especializaram na oposição a Deus, mas Ele está farto disso e prestes a dar fim a essa situação. Cara, de todo esse conjunto aqui tem uma fala que me chama muita atenção. Eles se especializaram na oposição a Deus. Cara, é incrível como há pessoas que, ao manusear as Escrituras, elas têm uma finalidade. Não é serem afetados pelo conhecimento. É de preparar a armadilha para aqueles menos favorecidos. São ardilosos, estão sempre preparando uma nova armadilha. Quando alguém tem essa característica de se especializar
para desdizer o que está dito, é insuportável a convivência com pessoas dessa natureza. Elas são maliciosas, são maldosas, são ardilosas, preparam armadilhas o tempo inteiro. E quando pega alguém menos favorecido, elas destroem impiedosamente com a vida dessa pessoa. Então, a gente não está muito distante hoje desse momento que Paulo está mencionando, dos caras que estavam lá na Judéia tentando acabar com a fé ingênua e simples daqueles que estavam seguindo a Jesus. Ele cá está dizendo que os tessalonicenses também foram criticados pelos seus compatriotas, né? Uhum. Eu lembro do meu pai me contar que ele ainda era solteiro, um homem maduro, feito, e um dia ele procurou um professor que era tido como intelectual na região da época, isso lá pelos anos de 1940, e aí ele disse: eu estou decidido a me tornar cristão. A resposta que ele recebeu do professor disse: você está ficando doido? Você já viu que isso é coisa para gentinha? Você já viu alguém intelectualizado, alguém prosperando? Você não está vendo que isso é coisa para gentinha? Ele me contava essa história, mas ele decididamente mergulhou no Evangelho, se tornou um cristão autêntico, meu pai, graças a Deus, e por ele nós passamos a conhecer o Evangelho. Agora, há sempre os compatriotas que vão tentar desestimular. Tem ridicularizar. E Paulo fala aqui de uma coisa mais pesada. Mataram o próprio Cristo para não falar dos profetas, e a gente vai caminhando e achando eles matando Estevão, né? A pedradas em público, como se dissesse: se você não segue a nossa religião, a gente vai te execrar. E fizeram João, isso. todos os apóstolos, com exceção de João, morreram de morte matada. Todos. Decapitados, crucificados, todos eles. Nem sempre por mão dos judeus, mas com consentimento deles, Claro. religiosos. Nem sempre por mão dos religiosos, mas com consentimento deles, né? Sim, porque o evangelho às vezes incomodava o próprio sistema econômico da região, né? Como a venda dos santinhos lá em Éfeso, né? Isso. Os balangandãs do turismo religioso que se fazia, né? Isso mesmo, bispo. E é isso que espanta, que chega na fronteira, né? Além fronteira, vocês deixaram tudo, abandonaram tudo. Olha, imagina uma cidade que carrega todos esses rituais, né? Tudo isso. É difícil de sair desses rituais. Então, eles estavam admirados. Como eles conseguiram? Por isso que Paulo diz, não foi uma opinião, foi uma transformação na vida de vocês. Né? Sim, sim. Cara, é Deus agindo, né? É Deus agindo. Inclusive nos enfrentamentos que a gente faz com a oposição, é Deus agindo na nossa vida. É a mão de Deus sendo colocada ali para nos sustentar. Mas, vamos lá, nossos prezados amigos agora aqui no verso 17, né? Ah, que saudade, né? Esse irmão Paulo deveria estar desse povo. Prezados amigos, vocês não têm ideia da saudade que sentimos de vocês. Embora não tenha passado tanto tempo, estamos separados apenas no corpo, não no coração. Fizemos o possível para ver vocês de novo, pois sentimos muito sua falta. Eu, Paulo, tentei voltar, mas Satanás me impediu. De quem vocês pensam que vamos ter orgulho? Orgulho! Quando o Senhor Jesus se manifestar, senão de vocês. Vocês são nosso orgulho e a nossa alegria. Olha que legal, né? João, há momentos na vida da gente que bate uma saudade, né? Por exemplo, eu tenho uma saudade grande de um grupo de irmãos que eu tive o privilégio de pastorear, talvez a comunidade mais pobre que eu já pastoreei. Era uma comunidade de catadores de caranguejo. Mas, meu irmão, era uma delícia estar com aquela gente faminta pelo Evangelho. Gente que não usava Chanel número 5. O cheiro era de defumado, né? De fumaça. Mas que gente boa, gente alegre, gente feliz, que
se entusiasmava com a exposição do Evangelho, que abria largamente o coração para ouvir, para compartilhar. Era tão bom, isso já dista aí de quase 40 anos, mas eu sinto saudade daquela água que eu bebia cheia de micróbios, né? Não tinha engarrafada na época, né? João, ali era quando vinha aquele cafezinho na latinha de extrato de tomate, né? Cafezinho na lata de extrato de tomate. Era uma aventura boa, porque era uma gente de coração aberto. Gente com um coração faminto. Não era uma gente orgulhosa, gente bem arrumadinha, né? Ai, meu Deus do céu. Paulo está dizendo aqui que quando ele chegar diante de Jesus Cristo, Paulo, o que tu fez lá na terra? Olha, Pai, essa igreja que eu preparei lá em Tessalônica, como ela te serviu com generosidade e com alegria, né? É verdade. Essa aqui é a igreja de Tessalônica, esta aqui é a de Corinto, essa aqui é de Colossos. Essa daqui foram só 3 sábados, Jesus, mas olha o que aconteceu. Olha o resultado. Cara, é ruim quando você tem uma comunidade que você fica tentando convencer as pessoas de que o evangelho que você está pregando é genuíno, é da reconciliação. Porque as pessoas desconfiadas, como tem se tornado e cada vez mais, você se sente um herege às vezes, tipo, cara, não é possível, né? Todo mundo pregando uma coisa, tu está pregando outra, parece que tu tá a sensação de estar na contramão. Então, hoje nós temos um povo, não exatamente na nossa igreja local, não é disso que eu estou falando, mas a gente tem um povo desconfiado de tantos oportunistas, mas quando você encontra um povo de coração aberto, que está disposto a mergulhar na profundidade da água que você está colocando, cara, a satisfação de um pregador não é a oferta que ele recebe no final do culto. Não é essa. A satisfação de um pregador é como a satisfação do artista, não é a bilheteria, mas é a resposta, o aplauso, né? O contentamento da sua obra que foi exposta. O pregador é a mesma coisa. A gente não está de olho nas ofertas, isso pouco importa, se a gente é honesto no fundamento do evangelho, né? Se a gente não é um comerciante. O nosso maior prazer é ver aquelas mentes trabalhando, os olhos brilhando, o coração se enchendo da palavra. Então, Paulo fala de uma igreja que nem lucro deu para ele, não deu vantagem econômica, mas deu a ele 3 fins de semana que ficaram para a eternidade, né? Vamos lá, estamos no verso 3 agora, capítulo né? 3, né? Capítulo 3, capítulo 3. Então, quando não conseguíamos mais suportar a separação e não achávamos um meio de visitá-los, ficamos em Atenas e enviamos Timóteo, sabendo que ele os alegraria, para que não desanimassem nesse tempo difícil. Ele é irmão e companheiro na fé, homem de Deus no trabalho de anunciar a mensagem, pregando Cristo. Não que os problemas devam surpreendê-los. Vocês sabem que estamos sujeitos a essas situações que fazem parte do nosso chamado. Quando estávamos com vocês, deixamos bem claro que os problemas viriam. E agora que aconteceram, vocês sabem como é. Por isso, não pude deixar de me preocupar. Eu precisava saber por mim mesmo como vocês andavam na fé. Não queria que o tentador destruísse tudo que construímos juntos. Dá uma paradinha aqui também, mais um pouquinho, né? Interessante que eles estão na mesma Grécia, né? Paulo está lá em Atenas e eles estão em Tessalônica, que também faz parte da Grécia, né? É relativamente perto. Sim, mas com impedimentos, né? Deus sabe quais. Mas uma preocupação é que o tentador ou o testador,
ele, por causa dos problemas, é como a parábola que João citou ainda há pouco da semente, né? Quando aquela semente cresce no meio das pedras, né? A dificuldade do desenvolvimento, e Paulo está ocupado pensando como essa semente dos 3 fins de semana, a que profundidade essa raiz chegou, né? Porque sempre teremos oposições, resistência, dificuldade, problemas. Uma vida sem problema é impossível. A gente não vive sem problema. Mas quando o problema não é da gente, a gente acaba se envolvendo com o problema dos outros. Problemas nós vamos ter sempre, né? Sempre. As resistências e as oposições, nós sempre as teremos. Paulo fala do desânimo no tempo difícil. Né? Ele diz, olha, estou enviando alguém que vai cuidar de vocês. Porque vocês sabem, né? Existe o desânimo no tempo difícil, mas Timóteo estará aí para agarrar a mão de vocês e caminhar juntos. Sim. É isso, né? Quando a gente pode ter alguém para pegar a nossa mão no desânimo, no tempo difícil. Lloyd, tem problemas que nós passamos que parecem que vão se eternizar. Não são nem problemas que têm longo período de duração, mas não importa. Um dia parece 1000 anos, dependendo do problema que eu estou enfrentando. É que às vezes parece que não tem fim. Por exemplo, um luto. Parece que não tem fim. A dor de uma separação parece que não vai ter fim. Um problema econômico parece que nunca mais isso vai terminar. Quem está passando pelo processo, às vezes não consegue enxergar o fim do túnel. Então, ter alguém por perto que nos anime, que nos fortaleça. Eu ouvi algumas vezes na minha vida alguém me dizendo, vai passar. Eu precisava ouvir aquilo, porque em mim parecia que não ia passar. Mas quando alguém está do lado de fora dizendo, olha, eu estou aqui segurando a tua mão, vai passar, nós vamos sair juntos dessa história. Quantas vezes eu ouvi, de certa forma, o que eu estou te dizendo do próprio pastor João. Em momentos de dificuldade, ele dizia, vai passar, vai passar. E estava sempre apontando para o futuro, né? Profetizando ali, apontando para o futuro. E ter essa segurança que brotava da fé dele fortalecia a minha. Nós passamos por bons bocados, né, João? Bons bocados. Muitas dificuldades. E eu vi João com mais ânimo do que eu, dizendo, cara, vai passar, aguenta firme, vai passar, já nós vamos estar em outro patamar. Eu não sentia isso, mas ao ouvi-lo, isso fortalecia a minha fé para enfrentar aquele momento difícil, compreende? Então, essa parceria na vida, ninguém vive sozinho, cara. Dizia um poeta nosso, né, que ninguém pode ser feliz sozinho. A gente precisa de boas companhias para animar, para fortalecer, para derramar colírio sobre os nossos olhos embaçados às vezes, né? E é isso que às vezes importa para nós, ter boa companhia, né? Eu me detive aqui num ponto, que quando a gente terminou a carta aos Colossenses, Paulo faz uma relação de uma série de companheiros e algumas qualidades dele, né? E nessa carta aqui ele faz a relação a um companheiro, e eu acho lindo é que Paulo, sendo o mentor de tudo aquilo, Paulo era o apóstolo, e tinha à sua disposição uma série de... Estava João Marcos, estava Barnabé, estava essa turma toda. Mas a cada um que ele enviava, ele não enviava apenas com uma missão, mas ele enviava com uma recomendação quando ele diz, ele é irmão, companheiro na fé, homem de Deus, no trabalho e no anunciar do Evangelho. Ele não vai recolher as ofertas que estão no meio de vocês, ele vai levar o Evangelho de Cristo para vocês. Ele não vai apenas coletar o relatório e saber o que saudou das despesas que foram feitas. Ele vai lá porque ele é... recomendável, né? Recomendável, porque ele é um homem que, onde passa, Cristo é manifesto através dele. Sim. Isso é lindo. Sim. Alguém fazer recomendação de alguém e alguém ter essa qualidade para ser recomendado, né? Sim, sim.
Verdade, cara. A preocupação de Paulo. Paulo estava aqui no momento de preocupação, né, bispo? Ele deixou bem claro que ele queria ir pessoalmente, mas não estava dando. Mas ele disse que mesmo assim, enviando Timóteo, mas ele ainda estava preocupado com a situação da igreja. Sim, verdade, verdade. Bom, a gente vai ali tomar um café, Lloyd, e a gente volta já já, logo depois do comercial. João, nós que semeamos a semente, temos sempre uma legítima preocupação. Em que solo e em que condições essa semente está prosperando, né? Como a gente não tem a certeza de coisa nenhuma, na vida a gente não tem certeza de nada, há sempre num semeador a preocupação das sementes não vingarem, né? Uhum. E Paulo está expressando essa legítima preocupação de como é que eles iam suportar as tempestades pelas quais eles iriam passar dali por diante, né? Ele disse, eu quero ver com meus próprios olhos como é que essa lavoura reagiu, né? Timóteo aí são os meus olhos. Eu confio nele. É o examinador, né? Eles são os meus olhos. Ele vai lá ver se precisa afastar o mato, se precisa cortar os espinhos para que não sufoquem a semente que nasceu entre vocês tão alegremente, né? Se o joio não está ali, né? Se precisa usar a foice para cortar o mato, para limpar, porque muitas vezes é preciso que isso aconteça. Sim. Para arejar a plantação. Né? Exatamente, porque na parábola da semeadura, as sementes caíram entre os espinhos, nasceram. Sim, mas foram sufocadas. Mas foram sufocadas. E Paulo está aqui com essa preocupação de que essa semente não seja sufocada. É o texto que está entre o versículo 3 ao versículo 5, né? Ele não podia imaginar, João, a consistência da fé de uma pregação de 3 fins de semana. A gente às vezes leva na igreja 10, 20, 30 anos pregando e a gente não tem segurança. Tu imagina ele que passa 3 fins de semana, né? O que é que eu deixei aí plantado nesse lugar, né? Nos versículos anteriores ele diz, como vocês receberam alegremente a mensagem. Sim. Isso foi tão notório que ultrapassou as fronteiras da cidade, né? Quem viajava, chegava ali em Tessalônica, viajava para outro lugar, levava a impressão de que uma mensagem nova, uma nova modalidade de vida estava se implantando naquela cidade. E eu quero crer que isso atingiu o poder central da cidade, o poder político, o poder econômico. Porque o evangelho não tem como finalidade apenas te preparar para levar para o céu. Isso é uma filosofia muito reducionista. O evangelho tem por finalidade te preparar para tudo na vida. Para a vida, né? Para a vida. Inclusive mudar economias, mudar estilos de vida, culturas acontecidas em determinados lugares. O evangelho chega e muda a cultura. Muda e como muda. Eu, quando trabalhei no interior, houveram muitas comunidades que eu tive que passar semana indo, fim de semana sim, fim de semana não, dar audiência pública para mudar a cultura daquele povo, porque a cultura era um facão e uma briga armada para outro final de semana. Teve delas que eu usei um campo de futebol, que era a história deles, fechar, não fechar, para fazer entender, olha, isso aqui hoje é a religião de vocês. É o único lugar em que vocês se encontram. Se vocês fecharem isso aqui, vocês vão se encontrar no facão. É aqui que vocês externam, que vocês jogam fora a brutalidade, o ímpeto que está dentro de você, correndo atrás de uma bola que vocês jogam fora isso aqui. Então, mantenham o campo, continuem fazendo o que vocês estão fazendo, sem todavia se enfrentarem no facão, na justiça, porque isso aqui pode ajudar muito vocês. Ou seja, usar coisas que aparentemente não tem nada a ver com a crença, com a religião, mas fazê-los entender e a partir daí semear o evangelho na vida deles. João, como uma comunidade bem nutrida pelo evangelho é capaz de mudar a sua vizinhança, né? Eu estava ouvindo um programa de domingo de manhã sobre
sobre o ruralismo, né? Uhum. E estava vendo o cara falar sobre Itãs, Matinha. Uhum. Agora, acho que foi domingo passado agora. Falando de como a economia mudou. O maior polo piscicultor hoje do Maranhão está ali. Numa região que tem mais crente do que mato lá, né? A presença da igreja, como mudou a economia do Estado, né? Como afetou a economia do Estado inteiro. Assim, você vai, Matinha é um povoado, né? Itãs, desculpe. Itãs é um povoado de Matinha, né? Mas como Itãs mudou a economia não só da cidade, mas alterou a economia do Estado, né? lembra em 2012, quando nós estivemos lá, aquele dia desse, uma seca tremenda dessa aqui, que aconteceu em 1940, aconteceu em 1980, em 82, era de choro e lamento. Era um verão tremendo, a poeira, só poeira, tudo seco, os lagos estorricados. Mas as pessoas chegaram lá, lembra aquele cidadão chegou com aquele tambaqui de 15 quilos, nos presenteando para a gente almoçar naquele dia? Lembro. Ou seja, a alegria estava ali presente. Por quê? Chegou a esperança, chegou a determinação e, sobretudo, chegou a unidade. Eu tive a oportunidade de palestrar um dia lá, receber pessoas, nós fizemos um dia de campo naquele lugar, e recebemos pessoas de vários lugares do Maranhão, inclusive do Alto Sertão. E eu tinha por responsabilidade recebê-los e introduzir na palestra. A minha pergunta foi: o que vocês vieram fazer aqui? Com que finalidade vocês estão aqui hoje, gastando o tempo de vocês, gastando o combustível? Qual é a finalidade de vocês? Nós viemos conhecer o segredo de vocês para tanta prosperidade. E eu disse, não consiste na técnica, nem nos terrenos encharcados que são promissores para a produção do pescado. Isso aqui parte de uma unidade. Se alguém tem um tanque e não tem rede, a rede do vizinho lhe é servida sem aluguel. Se não tem quem pesque no tanque, todos os vizinhos vêm e fazem a pescaria e assim é feito. Se por acaso alguém precisa sair para cuidar da saúde fora, ele não leva preocupação nenhuma, basta que ele deixe a ração no armazém, ou mesmo que ele não deixe. A preocupação da vizinhança é que o peixe dele não sofra dificuldade, ou seja, alguém empresta a ração, o outro empresta e um arraçou o peixe até que ele chegue para dar continuidade e assim a produtividade aconteça. E hoje, por conta disso, é um lugar referência no mundo. Até a China tem mandado gente para conhecer o segredo ali. E o segredo não está na técnica. O segredo está na unidade do povo. Olha só, cara. Uma continuidade, né? Um continuar, né? Continuar da fé, da generosidade, do amor. Isso que Paulo fala no início da carta, né? Que esse povo é um povo de fé. E essa fé faz o quê? Faz eles caminharem, agir no trabalho, né? Não é uma fé que fica numa zona de conforto. Eu só creio, mas leva eles a uma continuidade ao trabalho, né? Sim. A obra. A gente vive numa sociedade, vive há muitos anos assim, que a gente tem uma sensação de endividamento quando o favor é manifesto. Alguém nos faz um favor e a gente se sente endividado, né? E o mesmo acontece na nossa relação com Deus. Quantas vezes eu pensei, o que é que eu posso fazer para pagar o que Deus fez por mim? Como se no favor de Deus alguma dívida fosse gerada. Não há dívida no favor de Deus. Ninguém fica devendo nada a Deus. Acho que a única coisa que a gente pode demandar é no reconhecimento, a gratidão. A gratidão não é uma dívida, a gratidão é um reconhecimento. Não é uma bajulação, é um reconhecimento. E a gente vai ler isso agora, bem aqui no versículo 9. Mas só pegando esse gancho aí, naquele salmo, Paulo diz, o que é que eu vou dar? Eu vou contar para todo mundo. Pronto, Paulo não, Davi. Davi.
O que é que eu posso dar a Deus em troca de tantos benefícios? Bem, já que eu não posso dar nada, eu vou contar para todo mundo. Eu vou anunciar, eu vou espalhar para todo mundo quanto Ele é maravilhoso, quanto Ele é bondoso. É só isso. É o que Paulo está dizendo. Que no abrir da minha boca, Cristo seja manifesto. O que é que Paulo está dizendo? Eu que era um tirano religioso, eu que mandava fazer, mandava e desmandava, de repente ele me acha, e agora eu não tenho outra coisa a falar a não ser dele. Eu quero que vocês orem por mim, porque cada vez que eu abrir a minha boca, ele seja manifesto. Glória. Maravilha total. É. Vamos lá, verso 9. O que poderíamos oferecer a Deus como ação de graças por toda essa alegria que experimentamos na presença dele por causa de vocês? No mínimo, orar dia e noite, pedindo a graça de poder revê-los e fazendo o possível para ajudar quando sua fé estiver em perigo. Que Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus possam abrir o caminho para vocês. Que o Senhor possa enchê-los de amor, que Ele transborde na vida de cada um, derramando-se sobre todos ao redor, assim como o nosso amor se derrama sobre vocês. Que vocês sejam cheios de força, pureza e confiança na presença de Deus, nosso Pai, quando nosso Senhor Jesus voltar com todos os seus seguidores. Muito bem. Ele já respondeu nossa questão. Respondeu e, ao mesmo tempo, ele termina com uma oração. Sim, sim. Cara, eu olho para a nossa relação com Deus e vejo tanto favor, tanta graça derramada sobre nós, e não há nada que possamos fazer que possa pagar, porque não é um jogo. Se eu tenho uma dívida na minha relação, eu não tenho favor, eu tenho um negócio. E com Deus não se faz negócio. O favor de Deus derramado sobre nós não é um investimento num negócio que ele faz. Ele simplesmente derrama da sua natureza para nos favorecer. Amém. Então, não há dívida, não fique com um pensamento de endividamento que você tem com Deus, porque você nunca vai pagar coisa alguma que Deus fez por você. Assim como também tudo que você faz, não imagine que seja crédito para receber dele. Né? Isso, exato, João. Exato. Que aquilo que você faz não é um crédito para receber dele. Uma certa vez eu perguntei para Deus, triste, acabrunhado, depois de tanta coisa que eu havia feito, tanta não, alguma coisa que eu pude fazer, eu perguntei para Deus, e o que foi feito dos feitos que eu fiz? E ele disse, já foram feitos. Te concentra no que ainda precisa fazer. Ou seja, eu estava cobrando um crédito de Deus. Eu estava cobrando alguma coisa achando que era crédito de Deus, a Deus. De repente ele me responde exatamente dessa forma. O que você fez já foi feito. Agora concentre-se e foque no que ainda tem para fazer. Mudou muito a minha vida. Mudou muito o meu sentimento nessa direção. Então não é... E sempre que alguém diz assim, que Deus te recompense, epa, eu já estou te dando do que Ele me deu. Eu não preciso de recompensa, porque esse aí eu não estou fazendo para receber. Eu já estou fazendo, o que eu estou tirando já é da dispensa que ele encheu para mim. Estou tirando da dispensa que ele encheu para mim, do depósito que ele colocou. Eu não estou tomando emprestado de alguém para te dar para que ele me retribua. Eu estou trazendo para ti da dispensa que ele colocou em mim para que eu transbordasse em você. João, por que tudo tem que terminar numa economia monetária, né? Por que a gente tem que estar esperando o retorno de um favor que a gente fez? Assim, todos nós conhecemos pessoas que têm uma dificuldade enorme de receber, né? Não sabem ser amadas, não aprenderam a serem amadas. Então, elas têm uma resistência louca. Uma vez eu ganhei um presente caro, um relógio bem caro. E a pessoa ia fazer aniversário uma semana depois.
eu comecei a me ver na obrigação de dar um presente num valor semelhante. E eu não podia. Aí eu falei, cara, eu vou surpreender aqui. E fiz a compra de um objeto que ela usaria muitas vezes, porque viajava e aquele objeto é extremamente útil para quem viaja. Mas não era um presente tão baratinho, mas não tinha o mesmo valor. Tipo assim, o presente que eu ganhei custava, tipo, R$2.000. E o que eu dei para ela era um presente que custou R$300. Mas eu não estava monetizando o presente. Eu estava entendendo da utilidade do presente, né? Quando a pessoa recebeu, ela arregalou o olho e disse, meu Deus, eu te dei um presente tão caro, tu me dá isso aqui de presente de aniversário? Eu disse, desculpe, eu posso levar de volta. Eu levei na esportiva, né? E brinquei, mas aquilo me inculcou. Porque, na verdade, eu não estava me presenteando. Estava te comprando. Estava estabelecendo um negócio, né, João? Estava negociando. E eu fiquei tão abismado, falei, caramba, que valor alto foi esse presente, né? Quanto me custou o presente que eu ganhei? Quanto custou para mim o presente que eu ganhei, né? Então, é como uma vez eu estava fazendo um programa numa TV no Rio, e o diretor do programa me chamou e disse que o chefe dele tinha me oferecido um programa de TV em rede nacional. Aí eu disse, mas quanto isso vai me custar? Eu não tenho dinheiro, quanto isso vai me custar? Não, tu não vai gastar um centavo. Eu falei, sim, mas qual é o preço? Tinha um preço. Tinha um preço. Que eu não podia pagar, que não era monetário. Eu tinha que fazer alguma coisa dentro do programa que eu não tinha força para fazê-lo. Era infidelidade minha a um irmão e a Deus. E eu disse, não, é um preço muito alto para mim. E eu nunca mais voltei na emissora, nem para fazer o programa que eu participava, nem o programa que supostamente haviam me dado. Porque há preço, às vezes, né? E a gente precisa aprender com Deus a não gerar dívida nos favores que a gente faz. Fez um favor, não espere nada, pelo amor de Deus. Você quis fazer. Então não fica esperando nem o louvor. Nem o muito obrigado. Nem o muito obrigado. Nem o reconhecimento. Porque reconhecimento é tarefa do outro. Não é o preço que você está pagando, o agradecimento. É uma iniciativa do outro. Se o outro tiver iniciativa, muito bem. Se não tiver, está tudo bem também. Ou não dê. Mas se é para dar, dê despretensiosamente, porque é assim que Deus faz. No favor de Deus, não há dívida. Bom, terminei aqui minha reflexão sobre esse assunto. Deus chamou Abraão e Abraão andou com Deus por tanto tempo. E em nenhum momento houve uma troca de compensação. Vai caminhando e vai vendo o que tem aí na frente, e vai caminhando e vai caminhando. Um dia ele chama Abraão e pergunta, tu és fiel mesmo a mim? Experimenta ver se tu és fiel mesmo a mim. Eu não quero saber se eu já sei. Agora descobre tu mesmo se a tua fidelidade que tu dizes que tu tens a mim é realmente autêntica. Vai lá e faz isso, isso, isso. Deus não estava querendo saber nada se Abraão era fiel ou não, porque ele sabia. Ele queria que Abraão descobrisse em si mesmo se ele tinha fidelidade a Deus. E ele provou que era fiel a Deus. Era fiel a Deus não era pelos favores. Era fiel a Deus porque o coração dele tinha relação com Deus. A nossa gratidão com a outra pessoa, com Deus e com outras pessoas, ela deve estar exatamente na relação que nós temos com Ele. Eu não levo presente a ninguém para justificar a minha presença ali. Mas não levo mesmo, eu tenho essa dificuldade. Você me convida para qualquer coisa, para o seu aniversário, não espere que eu leve presente, porque você me convidou. Se você me convidou e eu conheci pessoas que faziam uma festa de aniversário, depois ia conferir se os presentes pagaram o valor da festa. Eu conheci pessoas dessa natureza. Depois do aniversário, ia conferir os presentes para ver se
correspondia ao gasto com a festa. Há muitas pessoas que te convidam porque querem um presente. Um amigo me disse há poucos dias que conheceu um clérigo e fez amizade com ele e depois anunciou que ia fazer o aniversário e gostaria de fazer uma viagem, se ele podia fazer um Pix. Ele disse, não me convidou para o aniversário. Eu simplesmente bloqueei ele porque vi que era uma amizade que não compensava ter. Alguém, amigo bem chegado comigo, me disse, eu bloqueei porque senti que era uma amizade que eu não precisava ter. Alguém que me anuncia que está aniversariando. Não me diz onde vai ser a festa, não me convida para ir lá. Mas sugere que eu faça um Pix para contribuir com a viagem que ele queria fazer para celebrar o seu aniversário. Beleza, né? Eu vou fazer um outdoor também, baseado nisso, né? Botar um outdoor pela cidade aí. O que o negócio? Não. Oh, meu Deus do céu. O que vai pela cabeça de um caboclo desse, né, João? Oh, meu Deus do céu. Aprendendo, né? Já são viciados em exploração. Pessoas viciadas em exploração. Mesmo cristão. Há cristãos que não perderam seus vícios, né? Que não perderam, conhecem a Cristo, vivem o cristianismo, mas não com autenticidade no seu viver diário. Não tem respeito. Eu, uma certa vez, fui visitar um parente da minha esposa, que era juiz de direito. Ele não tinha carro ainda, e eu fui no meu carro, logo estava namorando a moça ainda, e nosso homem me convidou para a gente ir no mercado. A gente foi. De repente eu vejo ele furtando maracujá da banca do vendedor. Eu olhei e não disse nada para ele, mas entendi que aquilo não era uma necessidade, o cara era juiz de direito. Não era uma necessidade, eram hábitos que estavam ali dentro. Infelizmente, no meio cristão, quando você lê, salvo engano é Paulo que diz, aquele que roubava não roube mais, né? Aquele que mentia, pare de mentir, porque estamos suscetíveis de esses hábitos velhos que estão encrostados na vida da gente desde a infância, ou por cultura, ou por qualquer coisa, nos seguirem mesmo quando estamos seguindo a Cristo. Somos suscetíveis disso. É que a mudança de cultura, João, até a proposta no texto que você falou aí agora, é quem mentia não minta mais, antes diga a verdade, cada um com o seu próximo. Porque não é parar de mentir. Tem gente que para de mentir, mas também não diz a verdade. Mas não diz, exatamente. Muito boa. Para de mentir, mas não diz a verdade. Sim. Para de roubar, de enganar os outros, mas não tem generosidade também com ele. Não tem não. Para de amaldiçoar e não ora. Entendeu? O cara para de roubar, mas não trabalha. Para de roubar, mas não trabalha com as suas próprias mãos. Diz, para de amaldiçoar, mas não ora por ele, por quem ele amaldiçoou. João, quantos ex-traficantes não traficam mais, mas ainda vivem no tráfico? Vivem ganhando dinheiro. Vendendo o seu testemunho. Vendendo seu testemunho na igreja. O cara não trafica mais, mas o tráfico continua dando lucro para ele, né? O cara não trabalha, não vai à luta, não arregaça a manga, mas aprendeu o ofício de dar testemunho, né? E continua vivendo do mesmo tráfico. O mesmo tráfico, a mesma droga que dava lucro a ele. E agora... o pior é que ninguém o adverte ele disso. Pelo contrário, leva para a sua igreja para que João, mas o espetáculo dá muito lucro. Então, tem gente que vive de espetáculo. Vive do espetáculo. Cara, o testemunho precisa ser muito claro, precisa ser muito nítido. O que é que Deus tem feito comigo agora, né? E despretensioso, nítido e despretensioso, porque muitas vezes ele é nítido, mas é pretensioso. Não é? Sim. A pretensão é de me elevar. Eu sou aquele que testificou que para Jéssica Valadão. Entendeu? Ou seja, o que eu estou lucrando com isso? Notoriedade. Sim. Ele queria ser percebido, né? O João está citando a história de um pastor que eu conheci, que eu não me lembro o nome dele até hoje, que ele se apresentou para mim dizendo, eu sou o pastor que Deus usou para ganhar Jéssica Valadão.
E até hoje eu não sei como é o nome dele. Mas era assim, era o desejo dele se mostrar notório. Ser percebido. Ser percebido como o pastor que Deus usou para ganhar Jesse Valadão. E o que importa de verdade nisso, porque até hoje eu não sei como é o nome do cara, só para tu ter uma ideia. Mas eu me lembro, ele deixou uma marca em mim. Ele é o pastor que Deus usou para ganhar Jesse Valadão. Isso importa o quê? O que eu fiz, já fiz, ficou para trás. Né? Concentre-se no que tem para fazer. Sim, foi assim que eu recebi a mensagem. Sim, né? É verdade, é verdade. Vamos tomar um cafezinho? Mais um? E a gente volta já já. Olá, gente, de volta para o terceiro bloco do nosso programa de hoje. E nós estamos chegando ao final, né? São No quarto capítulo, né? Quarto capítulo da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta escrita por Paulo. Você sabe que a Bíblia não está organizada cronologicamente, né? Ela está organizada por assuntos. E nessa organização, ainda que sendo a primeira carta escrita, ela está lá para o final, né? Mas não quer dizer que não tenha sido a primeira carta, né? Então, a gente até descobriu que teve uma carta que se perdeu, né? A carta para Laodiceia, que Paulo escreve, que se perdeu, não temos ela registrada, né? Também se perdeu, né? É a primeira carta. Na verdade, a primeira carta de Paulo aos Coríntios é a segunda, né? Porque foram 3 e a primeira delas se perdeu. Dizem que foi Constantino que não permitiu que fosse inserido na Bíblia, né? Pode ser. Porque o domínio do cânon estava na mão dele naquele momento, né? Então, você vê a dificuldade do livro de Tiago, né? Tiago foi o último livro do Novo Testamento a entrar no cânon. Porque Tiago ele é muito forte no que diz respeito às dominações, né? Então era um livro que ameaçava o caráter dominador da igreja naquela época. E então muita resistência, mas acabaram cedendo e ele entra no livro do cânon, né? Não veio de Enoque, não veio de Judas. Não veio um monte de coisa, né? Não veio um monte de coisa. Como eu acho que eu estava dizendo ontem, que tudo que Jesus disse não está escrito na Bíblia. Não significa dizer que a Bíblia seja incompleta, né? Não é isso. É que muitas das coisas que Jesus fez e que Jesus disse, né, não foram catalogados, não foram escritos. Outro dia eu estava pensando, caramba, naquele dia que ele faz o peixe na brasa, que Pedro vem andando sobre as águas, né? Tanta conversa pode ter tido ali, né? E o único registro que tem foi a conversa dele com Pedro, né? Mas, e o tempero, vocês gostaram? Tá legal o peixe? Tá fresquinho? Não está registrado. E a confraternização feita ali? Sim, sim, as histórias contadas, né? A instrução dada. E tem só um trecho que foi aquilo que marcou muito, né? Mas é isso. Pois vamos lá. Vamos lá, capítulo 4. Verso 1. Amigos, uma palavra final. Peço a vocês, insisto na verdade, que continue a fazer o que aprenderam para agradar a Deus, não promovendo intermináveis disputas religiosas, mas celebrando como numa festa. Vocês estão a par das orientações que estabelecemos da parte do Senhor Jesus. Deus deseja que vocês vivam uma vida pura. Afastam-se da promiscuidade sexual. Aprendam a apreciar e dar dignidade ao corpo, não abusando dele como é comum entre os que não conhecem nada de Deus. Vamos dar uma paradinha aqui, só uma estação curta de parada. Cara, a instrução de Paulo, nessas palavras finais aqui, nos remete à dignidade da vida, né? Como a vida é importante, como essa questão, por exemplo, do afastamento da promiscuidade sexual, como a promiscuidade, ela arranca o valor da vida, né? Ela condiciona a vida a um processo de erotização,
de interminável erotização. E a vida que está passando, bela, linda, agradável, nem é percebida. Porque quem entra por uma atividade insistente na vida sexual promíscua, não tem mais nada, não tem amizade, não tem amor, não tem fraternidade. Tudo vai ser erotizado na vida, né? Até as coisas serão erotizadas. Uhum. Então, Paulo está chamando a atenção para o equilíbrio das relações sexuais, né? Que devem ser moderadas, respeitáveis, com a dignidade do corpo. E não fazer do corpo um objeto exclusivo, porque a vida vai para além do corpo, né? A vida não está retida no corpo. A vida vai para além do corpo e para além das atividades eróticas. Ela vai ganhando contornos importantes para que o sentido da vida seja alcançado. Então, Paulo está instruindo os irmãos que agora estão andando com Deus e devem valorizar a vida, né? Uhum. Na versão que eu tenho à mão, o versículo 5 diz assim: não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Uhum. Veja bem, Paulo está falando aqui porque a gente estava comentando em off que não havia um livro doutrinário, não havia uma Bíblia, não havia um estatuto, não havia um regimento que regesse a igreja ou aqueles novos crentes daquela cidade. Sim. Paulo começa escrevendo: segundo os costumes daquela cidade, sendo uma cidade portuária, era muito promíscua, né? Isso é próprio das cidades portuárias, e as regiões portuárias hoje ainda é muito promíscua, tanto aqui no Brasil quanto em qualquer lugar do mundo. Por onde eu já andei, já vi que essa promiscuidade, os prostíbulos estão ali por perto, e é muito comum isso acontecer. Haja visto o trânsito de gente, marinheiros, essa coisa toda, que não dá para a gente ir longe agora. Então, não era uma prática de mentirosos, não era uma cidade de mentirosos, de ladrões. Era uma cidade onde a promiscuidade sexual rolava em função disso. E Paulo faz uma advertência muito linda aqui, com aqueles que não conhecem a Deus. Ou seja, nem sempre a Bíblia está ao alcance de alguém que conhece a Deus, mas quem conhece a Deus, está lá escrito no Salmo, se não me engano, 34, agrada-te do Senhor. Ou seja, para servir a Deus não é obrigado você ter uma Bíblia na mão e nem na cabeça, nem decorada. Quando você conhece a Deus, você o serve mesmo sem regras. Na vida, né, João? Entendeu? Quando você serve Ele, quando você o conhece, quando você... E Paulo está dizendo aqui, que não seja como aqueles que não conhecem a Deus. Então, mesmo não tendo um compêndio de regras para vocês seguirem, mas o fato de vocês conhecerem a Deus e essa relação com Ele vai mudando os apetites, vai mudando o comportamento, você vai sentindo que enganar o outro não é lógico, não é decente, que mentir ao outro não é lógico, não é decente. Não é porque está na Bíblia que você não deve mentir. Não é porque está na Bíblia que você não deve roubar. Não é porque está na Bíblia que você não deve ter promiscuidade e adulterar, fazer qualquer loucura sexual. É porque está no teu coração servir a Deus. E servir a Deus é o que Paulo está dizendo aqui. Não como aqueles que não servem a Deus, que não conhecem. Não é que não servem, que não conhecem. Então, quem conhece a Deus, de fato, tem intimidade com Ele. Não tem apetite para fazer aquilo que não deve, mesmo que ele não tenha um compêndio doutrinário na sua vida. João, eu me lembro do Cornélio, né? Uhum. Cornélio não era judeu, Cornélio não tinha uma religião declarada. E quando Pedro toma conhecimento que as orações de Cornélio e as ofertas de Cornélio chegaram no céu, de que Cornélio era um homem que temia a Deus, para a cabeça de um judeu isso era impossível. Mas convenceu até Pedro do judaísmo, ou seja, a coisa foi tão forte que convenceu Pedro do seu costume judaico de não entrar em casa não, quer dizer, quebrou um protocolo, enfrentou um concílio, e ele foi chamado na grande. Ele enfrentou o concílio e disse: é tão lindo isso que eu não resisti. As pessoas que conhecem a Deus têm um testemunho tão autêntico que não dá para resistir.
Sim, é verdade. Você quebra seus conceitos para estar com Ele, porque quem conhece a Deus tem diferença na vida. Eu volto aqui, exatamente fechando só o que Paulo diz. Não façam aquilo como aqueles que não conhecem a Deus. Ou seja, quem conhece a Deus não tem apetite para o que não serve. João, é uma questão de natureza, né? Quando a gente se torna uma nova natureza, uma nova criatura, aquele apetite para as coisas velhas já não existe mais. A gente começa a ter um novo apetite, a gente passa a saborear, né, outros valores. O Espírito Santo vai fazendo isso em nós. Vai. A obra do Espírito Santo. É Deus em nós, né? Deus em nós. O Espírito de Deus é Deus em nós, é Deus na nossa vida, nos instruindo em profundidade o que fazer. Os que são guiados pela regra são guiados só pela regra. Está só aqui. Sim, né? sim. Aprenderam a cumprir regra. Cumprir regras. Mas estão perdidos de Deus muitas vezes, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Versículo 6. Não ignorem as preocupações dos irmãos. As preocupações deles são preocupações de Deus e Ele vai cuidar delas. Nós já os advertimos sobre isso. Deus não nos chamou para uma vida de desleixo e confusão, mas para algo santo e belo, por dentro e por fora. Se vocês fizerem pouco caso dessa advertência, não estarão ofendendo o próximo, mas rejeitando Deus, que dá a vocês o Espírito Santo como presente. Quanto à vida em comunhão e ao tratamento que devem dispensar aos outros, não é preciso que eu diga o que fazer. Vocês já foram instruídos por Deus nessas questões. Apenas amem uns aos outros. Vocês são bons nisso. Os amigos de vocês em toda a província da Macedônia podem comprovar. Continue assim, melhorando sempre. Fiquem tranquilos. Cuidem dos assuntos de vocês, das questões que são de seu interesse. Já que ouviram tudo isso de nós, mas lembrar nunca é demais. Queremos que vocês vivam de um modo que conquistem o respeito dos que não são cristãos. Portanto, não tentem viver à custa dos outros. Muito bem, muito bem. Cara, aqui tem alguém que está preguiçoso nessa relação. Vivendo à custa dos outros. Vivendo à custa dos outros. Cara, esse texto que a gente leu aqui, do verso 6 até o verso 12, é uma lição do que a gente deve se interessar pela vida, né? João, há tantas pessoas que vivem vidas desinteressantes que elas não querem saber de suas próprias vidas. Elas são mais interessadas na vida dos outros do que na sua própria vida. E isso arruína com toda a existência. Faz a gente viver uma vida muito pequena, muito miúda. Tem tanto conteúdo em nós que precisa ser melhorado, ressignificado. Há tanta coisa em nós que precisa passar por esse estágio da melhora e da mudança que a gente não teria tempo de muitas outras coisas mais, se não cuidar das nossas próprias vidas, se não cuidar dos nossos próprios reveses, das nossas questões mais íntimas. Quando ele fala desse estado de pureza, né? Pureza e confiança. Sim, sim. Ele diz que é por dentro e por fora. Não é uma vida de aparência para os outros verem, é para que isso aconteça dentro de você e fora também. Às vezes a gente está ocupado só em apresentar um avatar para que os outros conheçam o meu avatar, mas o meu estado interior está completamente deteriorado. Não é? Uma condição extremamente complicada. Uma vida desleixada. Desleixada, largada, ocupado com coisas que não valem a pena. Gente, eu sempre me reporto à colocação de Paulo. Eu combati o bom combate. E aqui eu penso que há combates que não são bons,
E a gente está grudado em pautas que não tem importância nenhuma, mas a gente faz muito barulho para parecer pauta importante, e não é. A gente precisa aprender a definir as pautas importantes, as guerras que são importantes de serem lutadas, né? Porque tem guerra que a gente está lutando que não tem absolutamente nada a ver. Nossas. Não são nossas e não tem nada a ver. São pautas que não nos pertencem. Como cristãos, não nos pertencem. É como a igreja, por exemplo, que às vezes fica agarrada numa pauta moral, mas distante da pauta ética. Completamente distante. Com muita personalidade, mas com nenhum caráter. Que tem uma máscara bonita, mas que tem um caráter tão feio, tão deplorável, né? E Paulo diz, é por dentro e por fora. É o que os outros podem ver, mas é o que você também vê. Aquilo que está dentro de você. Essa coisa da internalização é muito importante. Gente, nem sempre dentro do nosso coração tem coisa muito boa, sabe? Eu, quando me lembro que Moisés coloca a mão dentro do casaco dele quando tira a leprosa, né? Tem tanta lepra dentro do nosso peito que a gente precisa estar um pouco mais atento à história da nossa própria vida, né? E deixar de ficar implicando com a vida dos outros. Agora, dá importância àquilo que gera preocupação nos outros, né? Como ele diz, cara, a preocupação dos outros é a preocupação de Deus. É a preocupação também. de Deus também, né? Não ignore. A necessidade do outro é preocupação de Deus. Se Deus vai cuidar disso. A versão que eu tenho à mão diz que ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum. Seu irmão ou qualquer um outro. Ele diz que Deus é vingador e que toma partido nessas coisas. Sim. E a gente está desatento, né, João? Achando que Deus não está nem aí. Muitas vezes estamos desatentos. E quando é que nós podemos enganar, podemos oprimir? Nem sempre é financeiro, nem sempre é com desaforo. Quando a nossa mensagem que fazemos na igreja é apenas uma azurrapa, quando damos muito mais ênfase ao recurso financeiro que deve a igreja, então passamos a semana inteira pregando sobre contribuição, não porque queremos tornar o crente fiel, mas porque queremos que o caixa da igreja cumpra sua finalidade. Ou seja, é opressão, é engano. E Paulo está dizendo aqui, não engane seu irmão. Apresente livre, uma mensagem que deixa ele livre, liberto, não por medo, que ele contribua não por medo de ir para o inferno, não por medo de ser punido como vingador, como migrador, mas porque ele é livre. Não engane nem oprima. Muitas vezes nós oprimimos e Jesus, uma certa vez, disse assim, ai de vocês que atais fardo pesado sobre as costas dos vossos discípulos e nem querem mexer com um dedo para ajudá-los a colocar sobre os ombros, né? Paulo está se reportando isso aqui novamente. Não oprima. Deixe que ele seja livre. Não oprima com a sua mensagem pesada, não oprima, não engane com a mensagem que você fez apenas porque é domingo e precisa fazer, mas traga aquilo que, de fato, traz benefício, traz proveito e edifica a vida dos santos. Amém. João, é engraçado como às vezes o cara está feliz da vida porque está entregando o dízimo dele. O dízimo daquele dinheiro escondido na cueca, que ele é capaz de ser fiel no dízimo e infiel no dinheiro que está na cueca dele. Dinheiro né? público. Sim. Que loucura a cabeça da gente, né, do ser humano. A gente tem que estar mais atento, é por dentro e por fora, gente. É como o oleiro que trabalha fazendo o vaso, que uma mão vai por dentro e a outra mão vai por fora. O símbolo mais lindo que eu acho disso, o exemplo mais bonito, é quando Deus manda tirar madeira de acácia para fazer uma arca. E a madeira de acácia é madeira difícil de trabalhar, ela é cheia de nó, cheia de cor, de veias. E ele manda fazer, limpar e manda forrá-la com ouro. E por onde começa? Por dentro e por fora. Começa por dentro.
Ou seja, reveste-a de ouro. Por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Uhum. Ou seja, não é para enfeitar, para aparecer. Uhum. Nem sempre a arca era aberta. Mas o que ia ser depositado na arca? Coisas preciosas, tesouros preciosos. Ela precisa estar impermeável, porque ela é feita, ela é forrada de ouro por dentro. Ouro é um metal impermeável. Então, depois de bem feito, bem trabalhado, ele é impermeável. Ali não dá mofo, ali não dá bactéria, ali não dá nada. Não se prolifera, não? Ou seja, era para colocar o quê? A preciosidade. Por que Deus quer que você seja por dentro e por fora dessa forma? Porque o tesouro que Ele quer colocar dentro de ti não pode ser contaminado com aquilo que vai dar fungo, com aquilo que vai estragar o tesouro que Ele quer colocar dentro de ti. Entendo eu que a coisa caminha nessa direção. Por dentro e por fora. Ou seja, muito mais por dentro do que por fora. Revestidos. Alguém pode não te ver na eloquência da tua pregação, que é por fora, mas pode ouvir lá pela caia do testemunho que você conhece a Cristo. Pode saber sobre ti, pode não te ouvir, mas pode saber sobre ti. O nosso testemunho fala mais sobre nós do que nosso discurso, né? Às vezes a gente tem um discurso muito eloquente, né? Muito cheio de cuidados. Convincente, mas é só um discurso, porque quando você se aproxima e consegue ver uma pontinha do que está lá dentro, você vê que é como Jesus diz dos fariseus, né? Sepulcros caiados. Está branquinho por fora, mas cheio de osso. É contradizente com aquilo que tu vives, né? Sim. Paulo, a vida da gente. A vida da gente, né? Paulo fala assim, vocês já melhoraram, continue melhorando, né? Eu estou só lembrando aquilo que vocês já sabem. Nunca é demais lembrar, né? Nunca é demais lembrar. Ele diz, nunca é demais lembrar. Né? É célere, aliás, já é tão conhecida a história do pastor, do menino que queria construir uma igreja em casa, né? No fundo do quintal. Como assim? Não lembro como é. O pai era um pastor. Ah, sim, E era tão autêntico na igreja, era tão zeloso com a doutrina da igreja, que o menino queria que ele fizesse uma igreja no fundo da casa dele, porque assim ele se tornava autêntico em casa também, né? João, eu fui pregar numa igreja anos atrás. E estou eu pregando. Quando eu terminei, subiu uma menina, uma jovenzinha, dizendo para mim, pastor, faz o apelo. Falei, como assim, meu bem? É meu pai está ali atrás. Era um dos pastores da igreja, né? Falei, mas por que isso? Pastor, ele precisa aceitar Jesus. Precisa se converter. Meu pai em casa é um demônio. Eu ouvi isso com meus ouvidos. A aflição de uma adolescente que tinha a esperança de que o pai dela se convertesse, mesmo sendo um dos pastores da igreja. Não era o pastor principal, mas era um dos pastores da igreja. E ela aflita, pedindo que naquele momento, por causa da mensagem que ela ouviu, ele pudesse se comover também e, de alguma forma, ele se render a Jesus, né? Não foi exatamente no espelho da história que João contou, mas o enredo é o mesmo, né? São crianças aflitas, porque seus pais na igreja se comportam de uma forma no coletivo e no particular, naquilo que está lá dentro, são pessoas muito distantes daquilo que o povo está vendo, né? Coerência, né, cara? A gente precisa ser mais coerente. E diminuir essa distância entre o que está do lado de fora e o que está do lado de dentro. Boa. Eu acho que não havia na arca uma cisão entre a parte de fora e a de dentro. Para mim era uma peça só. Não havia uma cisão que tivesse que parar uma borda para começar do lado de dentro, depois do lado de fora. Era sem solda, né, João? Era sem solda, era sem cera. Era sem cera. Era tudo derretido e fazia parte de uma coisa só, né? É muito interessante a gente lembrar da arca, porque ela é o tipo, né?
o simbolismo do que tem que haver com a gente, né? Se a gente é madeira de acácia, né? Elemento humano defeituoso, o que nos garante é que a gente esteja revestido por dentro e por fora, com esse material tão precioso, né? Para que a glória possa se estabelecer ali, né? O propiciatório, que era aquela tampa da arca, né? Ele estava pousado sobre aquilo que era incorruptível, né? Aquilo que estava selado por dentro e por fora, se encaixava perfeitamente ali. E ali estavam os querubins, com suas asas cobrindo a face e cobrindo os pés. Sinônimo de guarda, de proteção, né? Aquela cabeça da arca, né? O propiciatório. Gente, é ali que se Deus faz propício, né? Vamos ali tomar um cafezinho, gente? E a gente volta já já. Muito bem, gente, estamos de volta. Esse é o quarto bloco da nossa programação. E nós estamos diante do desafio de uma resposta de um questionamento da natureza humana aflitiva sobre vida, morte. E Paulo vai delicadamente explicar aos irmãos sobre isso. Mas antes de entrarmos no texto, só lembrando a você que começou agora às 8h30 da manhã o nosso café mensal, né? Que mensalmente a gente faz um café no terceiro domingo do mês. E hoje nós estamos comemorando o Dia dos Pais, embora já tenha passado, foi domingo passado, mas nós aproveitamos essa data para fazer essa celebração, né? E queremos convidar você para estar conosco até às 11 da manhã, vamos estar por aqui, tendo essa comunhão, compartilhando do amor, da alegria, da possibilidade de conhecermos novas pessoas, de ampliarmos o nosso relacionamento, aumentando assim o número de pessoas com as quais a gente se relaciona. E você é nosso convidado, venha estar conosco. Agora começou às 8h30 da manhã e vai até às 11 aproximadamente, né, pastor João? Até às 11. Uma palavra de reflexão, um abraço. Esteja conosco. Venha estar. Gente, vamos lá para o versículo 13 do capítulo 4. Que é um questionamento, Senhor, né? Quanto à pergunta a respeito dos que já estão mortos, não queremos que vocês continuem na ignorância. Para começar, vocês não devem pensar como pessoas que não têm esperança, como se a sepultura fosse o fim da linha. Uma vez que Jesus morreu e venceu a morte, Deus, sem dúvida, trará de volta à vida os que morreram em Jesus. Então, é o seguinte, podemos dizer com absoluta confiança, temos a orientação do Senhor, que quando o Senhor voltar para nos levar, aqueles de nós que ainda estiverem vivos, não vão deixar os mortos para trás. Na verdade, os mortos ressuscitarão antes. O Senhor mesmo dará o comando. Será um trovão do arcanjo, o toque da trombeta de Deus. Ele descerá do céu e os mortos em Cristo vão ressuscitar. Eles vão primeiro. Então, o resto de nós, os que ainda estiverem vivos, serão reunidos com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor. Vamos caminhar no ar. Será uma imensa reunião familiar com o Senhor. Por isso, encorajem uns aos outros com essas palavras. Caramba, muito longe das equações apocalípticas, Paulo faz uma exposição tão clara, tão nítida, falando sobre a vinda do nosso Senhor, e nós temos essa estranha mania de crer na volta do Senhor Jesus. Nós cremos firmemente, meus antepassados creram nisso, eu continuo crendo, meus filhos estão crendo, meus netos estão crendo, que uma hora dessas, né, num abrir e fechar de olhos,
ante a última trombeta, as coisas vão acontecer. É interessante que aqui não tem caos. Aqui os profetas do caos não têm como lograr êxito nos seus livros e nas suas exposições dessas que eu chamo de equações apocalípticas, né? É tão simples entender isso. Sobre a volta de Jesus, Jesus mesmo fala sobre sua volta e é tão claro, tão nítido. O apóstolo fala sobre a vinda de Jesus e também é tão claro, tão nítido, não gera confusão. Agora você começa a pegar texto de Daniel, texto de Ezequiel, texto de Apocalipse, texto de não sei de onde, e vai montando complexas equações para justificar coisas. Cara, está tudo muito simples. E ele está escrevendo para uma igreja simples, que tem uma dúvida sobre como que vai ser a vinda do nosso Senhor. A dúvida deles Sim, é tão simples. Porque alguns não criam na ressurreição. Talvez tenha sido afetado pelos saduceus, né? Possivelmente. Na imortalidade da alma, né? Sim, mas na ressurreição não. E aí, como ficaria isso? E Paulo está fazendo esse esclarecimento para eles tirar essa dúvida. Sim, é muito simples da gente entender. Jesus vem, ponto. Os mortos ressuscitarão, ponto. Os que estiverem vivos serão arrebatados, ponto. A sepultura não é a linha final. Não é a linha final, isso nos interessa, porque para alguns estão vivendo como se nunca fossem morrer, criando tanta angústia no seu coração, e a sepultura não é o fim da linha, a morte física não é o fim da linha. Eu tenho dito sempre, cara, a vida vai para além da existência. É que nos foi dado um comando ou uma orientação. E a gente viveu por muito tempo nisso, que o corpo do homem é o que existe. A alma, o espírito são subjetividades. E a gente viveu esse mantra a vida inteira. O corpo é o que manda e a alma e o espírito são subjetividades. Quando, na verdade, a definição é de que o homem não é um corpo que possui uma alma e um espírito. O homem é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. E habita num corpo. Ou seja, e Paulo está desmistificando exatamente isso aqui. A sepultura não é o fim da linha, teu corpo morreu, há coisas além disso. É exatamente isso que palpita, que faz a gente sentir, que faz a gente querer Deus. O corpo humano não quer Deus para nada. O que faz a necessidade de Deus é a alma que sente essa necessidade. Sim. E faz nos aproximarmos dele. E essa proximidade da nossa alma com Deus beneficia o nosso corpo. Entendeu? O Espírito é porção divina. É dele, não é nem nossa. Só me engano é Salomão que diz que o Espírito volta a Deus que o deu. Ou seja, Deus é o tutor do Espírito. E Paulo está desmistificando isso tudo aqui, falando sobre exatamente o arrebatamento, sobre a coisa final. Os mortos ressuscitarão primeiro. Os que ficarmos vivos seremos transformados. E ele vem, pronto. Pronto, basta. Jesus falando sobre sua vinda, ele diz, 2 estarão no campo. Vai trabalhar. 2 estarão numa cama, vai dormir. Um será tomado, outro deixado, mas vai dormir, vai trabalhar, segue teu caminho. A vida continua. A vida continua, não tem que ter essa aflição toda com relação à vinda do Senhor ou à nossa própria morte. Porque fica muito claro que, como João organizou aqui, nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Entender que nós temos um espírito eterno e o nosso corpo é esse conector com as coisas temporais e terrenas, então nós somos um espírito eterno que está à busca de uma experiência terrena. Não somos seres terrenos buscando experiências espirituais e eternas, né? É o contrário disso. Se a gente organiza isso, fica tudo muito mais fácil da gente entender, né? E compreendendo que está tudo certo, que venha, que
que haja o trovão do arcanjo, está tudo certo para conosco, né? Todos caminhando, né? Como ele diz, será maravilhoso, todos juntos caminhando lá no universo. Sei lá onde, onde né? Não me importa muito onde Deus estará, é céu para mim, né? Aí ele diz já no capítulo 5, amigos, não acho proveitosa a discussão sobre a época em que essas coisas vão acontecer. Exato. Vocês sabem tão bem quanto eu que o dia da vinda do Senhor não pode ser marcado no calendário. É como a visita do ladrão. Ele não vai avisar nem agendar uma reunião com vocês. Quando todos estiverem caminhando por aí, despreocupados, dizendo, estamos seguros agora, podemos ficar sossegados, então tudo vai desabar. Será algo tão súbito e inevitável quanto as dores de parto para a mulher grávida. Entretanto, considerando que vocês não estão no escuro, como poderiam ser surpreendidos? Exato. Vocês são filhos da luz, filhos do dia. Vivemos debaixo dos céus abertos e sabemos onde estamos. Por isso, não vamos passar a vida como sonâmbulos. Os descrentes é que vivem assim. Vamos manter os olhos abertos e ficar atentos. As pessoas dormem e se embriagam à noite. Nós não. Somos criaturas do dia. Portanto, vamos agir de acordo. Caminhemos conscientes à luz do dia, revestidos da fé, do amor e da esperança de salvação. Muito bem. Tremendo, né? Tremendo. Somos do dia. Sim. Lloyd, eu quando era rapazinho tive um pastor que ele gostava de assustar as pessoas para que ele aumentasse a contabilidade do número daqueles que iam lá na frente aceitando a Jesus como seu Salvador. Então ele botava terror. Pressão, né? Hein? Pressão total. Né? E o amedrontamento, né, quando ele falava da vinda de Jesus, o amedrontamento era, e você está preparado? Cara, a gente está preparado andando com Cristo. Né? O preparo não é um seminário, o preparo não é um curso da volta de Jesus. O preparo é andar com Deus. Se eu ando com Deus, eu estou preparado. Se eu estou andando com Deus, vivendo o Evangelho, se a minha vida ecoa o Evangelho para os outros, se eu estou em paz com Deus e comigo mesmo, se eu estou em paz com meus irmãos, está tudo certo. Eu não tenho que parar tudo para me preparar, como tenho que ir para a academia para... Entende? Não é isso, não é isso. É o andar com Deus, é o caminhar com Deus. Não tem que ter essa preocupação. Não tem um calendário. Olha, sempre será louco o cara que fica marcando a data de Jesus voltar. E fica olhando para os sinais do tempo. A gente não tem que olhar para os sinais, a gente tem que olhar para a vida. O que é que eu estou fazendo com a minha vida? Para onde a minha vida está indo? Né? Com quem eu estou caminhando na vida. Se eu estou caminhando na luz, se eu sou do dia, está tudo certo. Jesus pode voltar a qualquer momento. E se ele voltar? Se ele voltar, está tudo certo. Esteja eu fazendo o que eu estiver fazendo. Então, o que eu tenho que cuidar é da minha vida. Não é entrar numa escola de preparo para quando é que o Senhor vai voltar. Eu sei lá, cara, talvez não volte nem na minha geração. Mas eu estou preparado na minha geração. Está preparado, é isso. Se ele vier, está tudo bem. Se ele não vier, está tudo bem também. E que as próximas gerações vivam preparados, né? Não é se preparar, é vivam preparados. Porque ele voltará a qualquer momento. Não raramente se ouve de alguém, eu tenho ouvido, Senhor, me prepara e me leva. Meu Deus, quanta falta de ensino, quanta falta de conhecimento. Me prepara e me leva. Mas eu quero voltar a outra coisa, até que achei cômico, um hino que estava ouvindo alguma coisa aqui, que é só 50%. E um vai ser chamado
e outro será deixado. O hino dizendo que é só 50%. Aqui está 2. Eu tive um pastor que dizia que era o dízimo que vai subir. 10%. Eu tenho uma concepção que é minha e não dá para passar ela agora aqui, não. De jeito nenhum. Não dá, não. Não, a concepção é minha. Eu fico pensando que se no jogo de peteca que a gente joga com o colega, o vencedor é quem leva as petecas todas, como é que Jesus Cristo é mais que vencedor e o diabo vai ter mais gente para o céu do que Jesus Cristo, né? Essas são concepções minhas. Não é disso que a gente está falando, a gente está falando realmente que não era um momento aflitivo entre os... Não parece ser um momento aflitivo entre os Tessalonicenses. Era uma curiosidade, não? Era uma necessidade de conhecimento, uma curiosidade. Então eles mandam essa pergunta por Timóteo. Timóteo vai visitar, saindo dali de Éfeso, Timóteo vai visitar a igreja de Tessalônica, ver como é que está, se está tudo bem, e traz-nos as informações e as perquisições dos irmãos de lá. As dúvidas, né, em relação a... Então, Timóteo faz uma anotação pela observação, pelo que perguntam, e eles perguntaram para Timóteo se a coisa era do jeito que os saduceus haviam dito. Eu entendo que pode ter sido isso. O corpo vai ter ressurreição, né? não vai? Ou seja, para que serve a nossa crença? É só para a gente viver aqui uma vida digna, uma vida exemplar? É só isso que serve? Tem alguma outra coisa depois da morte? E Timóteo faz as observações, Paulo coloca na carta dizendo, não, ele vai voltar, ele garantiu ele vai voltar. Quando ele voltar, os que já morreram receberão o corpo. E até falar em receberão o corpo, eu tinha um amigo que faleceu ano passado, me perguntando em que corpo nós vamos ser ressuscitados. E eu fiquei meio que sem resposta. Ele disse, é o mesmo que a gente está vivendo aqui, cara. Eu disse, por quê? Ele disse, porque não havia necessidade da morte entregar o corpo que está na sepultura de outra forma. Então, o corpo que seremos ressuscitados será o mesmo corpo, só que ele receberá uma glorificação. Mas o corpo será o mesmo. Sem dúvida que para que haja glorificação, ele será recuperado dos seus defeitos físicos. Todavia, é o mesmo corpo. Eu entendi, na concepção dele, que ele estava certo. A terra não vai dar os seus mortos? Os que morreram, foram comidos por peixe no mar, não serão recompostos? Aqueles que ressuscitaram no dia em que Jesus sai do túmulo, né? Com que corpo ressuscitaram? Se não com o mesmo corpo. Né? José ressuscitou no dele, porque o Gesiel Gomes disse que quando José deu instruções sobre o que fazer com os ossos dele, e eles trouxeram e sepultaram ali bem próximo de Jerusalém, a concepção dele é que José vislumbrava essa ressurreição e que José estava entre os que ressuscitaram na ressurreição de Cristo. É locubração, mas... É locubração, mas pode fazer sentido, né? Eu não sei quem ressuscitou, ninguém me apresentou. Eu também não conversei com eles, eu não estava lá. Cara, olha que delícia esse versículo 9. Deus não nos escolheu para a rejeição, mas para a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Tá, só dar uma paradinha aqui. Olha aqui, cara, está tudo certo. Deus não nos escolheu para a rejeição, nos escolheu para a salvação. E, assim, fique calmo sobre a questão da sua morte, sobre sua salvação. Cara, fica tranquilo, você não foi escolhido por Deus. Foi escolhido para quê? Para a perdição? Não, você foi escolhido para a salvação, não para a rejeição. Desculpe aí te cortar, Loide. Vamos continuar? Vamos lá. Ele morreu por nós uma morte que resultou em vida. Em qualquer situação, acordados com os vivos ou dormindo com os mortos, estamos vivos com ele. Por isso, incentivem sempre os irmãos. Construam muros de esperança para que todos estejam juntos e ninguém fique de fora ou seja deixado para trás. Sei que vocês já fazem isso, apenas continue fazendo assim. Pronto, é isso, cara. Tá tudo certo. Que leveza, né, de Sim. Paulo nessa...
Porque, assim, quando não Essa se põe instrução. leveza em questões como essa, é porque alguma vantagem está sendo requerida. Alguém está querendo levar vantagem em alguma coisa. Colocar o terror sobre uma coisa tão simples e natural, gerar aflição na mente das pessoas, é de uma maldade sem tamanho, sem conta. Porque a coisa é muito mais simples. É nessa leveza que nós estamos indo. Eu não fui chamado por Deus para a perdição. Ele me chamou, foi para a salvação, e ponto final. Eu estou dentro desse muro de proteção. Amém. Eu me coloco bem dentro desse muro erguido. De esperança. De esperança. Toda vez que eu vou fazer um sepultamento, né? Eu não sou o papa da igreja, mas de vez em quando eu vou fazer um sepultamento, né? Cara, eu sempre dou um toque de esperança. Sempre animo aqueles que estão ali, chorosos, saudosos, que sofram a dor da separação, mas que não se esqueçam que é um até breve, porque para lá todos nós estamos indo e de lá todos nós retornaremos. É um breve momento, é um tempo de suspense, porque logo, logo nos encontraremos. Essa serenidade, cara, apacenta a alma da gente. Né? Agora, ai, ele foi para o inferno, foi para o céu. Sei lá, cara, eu não sou Deus. Deus é que sabe o destino que nós vamos ter. Quanto a nós, levantemos o nosso muro de esperança e nos abriguemos nele. Amém. No versículo 13, a versão que eu tenho à mão diz assim, final do versículo 13. E tendes paz entre vós. Tendes paz entre vós, ou seja, não vos conturbeis com o que dizem um, o que dizem outro, com os profetas do Apocalipse que andam amarrando plaquinha no poste para dizer Jesus em breve, e não diz o que ele vem fazer, nem onde ele está para vir, só apenas uma plaquinha pendurada lá, Jesus em breve. E Paulo recomenda aqui aos irmãos de Tessalônica, tendes paz entre vós. Amém. Pronto. Tende paz entre vós. Seja a pacificação, o árbitro entre vocês e vossas almas, vosso corpo, vossa vida. Tendes paz entre vós. Pois bem, vamos lá, Lógia. É verso 12 agora que nós estamos seguindo, né? Sim. Agora, amigos, pedimos que vocês honrem os líderes que trabalham arduamente por vocês, a quem foi dada a responsabilidade de encorajar e orientar vocês na obediência. Tenham toda a consideração e amor por eles. Bom, essa parte que nos toca aqui Olha, é bom viu? a gente lembrar, né? Sim, porque a nossa missão é essa mesmo, cara. A nossa missão é encorajar e orientar as pessoas. Não é outra, senão ter esse toque profético a cada encontro que nós temos com a congregação, encorajá-los a viver, né? Orientar na caminhada. Orientar, Essa é a nossa missão. Isso é. E uma missão que nem sempre é muito fácil, porque a gente encontra muita gente desanimada e às vezes a gente tem quase que ressuscitar as pessoas, né? Verdade. Não, estou te falando. É isso mesmo. Há pessoas que a gente encontra no caminho da fé que a gente tem que ressuscitar, porque estão mortas, se recusando a viver. E se a gente não levar esse encorajamento e orientá-las a andar da melhor maneira possível, elas sucumbem terrivelmente. Se perde mesmo. Nem sempre é muito fácil. Eu digo que pastorear uma igreja é simples, e é mesmo, mas nem sempre é muito fácil, dependendo do que e de quem nós estamos falando, porque há pessoas que complicam tudo. Por exemplo, a gente está tocando nesse assunto da morte e da ressurreição com toda a simplicidade, mas pode ser que haja pessoas que estejam nos ouvindo que estão fazendo zilhões de perguntas para si mesmo, complicando tudo aquilo que é muito simples. A simplicidade deve fazer parte da nossa caminhada, né? Vamos lá, Lloyd, vamos avançar. Nós estamos no versículo 13, 13, não é isso? é. Cultivem o companheirismo, cada um fazendo sua parte.
Nosso conselho é que vocês advirtam os desocupados que vivem à custa dos outros para que arranjem uma ocupação. Incentivem os desanimados e ajudem os cansados a recuperar as forças. Sejam pacientes com todos e atendam às necessidades individuais. Cuidem para que, quando estiverem nervosos, vocês não ofendam os outros. Procurem o melhor em cada um e façam sempre o melhor que puderem para despertar o que há de melhor no irmão. Caramba, que texto lindo, mas a gente vai ter que comentar semana que vem. Vou até marcar aqui, porque a gente vai ter que parar aqui que nosso horário já se esgotou. Mas que texto lindo, cara, merece nossa consideração mais profunda. Amém. Essa palavra de orientação de Paulo, né? Amém. Gente, muito obrigado por vocês terem estado conosco até agora, obrigado pelo carinho, pela consideração. Eu quero desejar um domingo feliz e abençoado e nos encontramos domingo que vem nesse mesmo horário. Shalom para vocês, queridos. Até o próximo domingo. Shalom.